Eu sei que tá aí, ó, mas agora eu já vejo todo mundo. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Levante a sua mão. Querido, hoje eu tenho uma palavra de alegria e esperança para a sua vida, amém? Tem uma turma, não sei se foi daqui ou daqui, que entendeu. Vou falar de novo. Eu tenho uma palavra de alegria e de esperança para a sua vida. Glória a Deus, melhorou, né? Domingo de manhã, vamos acordar. Quem aí não tomou café da manhã, receba um alimento espiritual, seja recarregado, suas forças voltem, em nome de Jesus. Querido, e ontem Deus me deu essa palavra, Deus ministrou forte ao meu coração, quando eu fui surpreendido, ontem na internet, enquanto eu mexia no meu celular, alguém me enviou uma live, assim, uma live de Deus, né, de nome de uma igreja, entrei nessa live, queridos, e nessa live eu fui muito impactado, tanto que eu saí enviando ela para todos os meus contatos lá, talvez você tenha recebido, e essa live ela estava sendo ministrada por um grande amigo meu, que tem uma história de vida fantástica. Ele é um homem que viveu mais de 11, 12 anos no vício do crack, foi traficante, enfrentou inúmeros problemas, dos menores aos piores. E ontem ele estava ministrando uma live na igreja, junto com o pastor dele. Hoje ele é estudante de medicina, hoje ele é casado, ele tem filhos, ele é um grande homem de Deus. E ontem, enquanto ele ministrava, ele falou uma frase, na hora eu mandei na hora e já mandei para um monte de gente, porque foi uma frase, quem já escutou uma frase que atingiu o seu coração? Levanta sua mão. Então eu quero começar dessa maneira com você. O problema não é o que você viveu, o problema não é o que você está vivendo, o problema está naquilo que você quer viver, é aquilo que você quer fazer da sua vida, amém? Segura isso, vamos para a palavra de Deus e você vai entender daqui a pouco. Abra aí comigo em Romanos 5, carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos falar sobre a equação de Deus. Romanos 5, a partir do verso 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos alegramos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência, e a paciência a experiência a esperança. A esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Diga glória a Deus, amém. Jesus, essa é a sua palavra, e sobre a sua palavra há autoridade. Nós nessa manhã, Deus, nos colocamos diante dela e pedimos, nos usa, nos capacita e gera em nossos corações, Deus, um fruto de alegria, em nome de Jesus, amém. Queridos, enquanto esse amigo falava nessa live, o meu coração se enchia de alegria, e a Bíblia diz que eu preciso me alegrar com as que eles se alegram, e eu preciso também chorar com os que choram. É necessário, se você serve Jesus, que você se torne uma pessoa pronta para todos os momentos, amém? Você tem que aprender a viver, como disse o apóstolo Paulo, o escritor dessa carta, viver na abundância e também aprender a viver na escassez. É impossível você enxergar uma vida onde se começa de cima. Sempre uma vida, ela é lapidada das bases, do lugar mais simples. Toda família, ela precisa começar de algum lugar. É necessário viver situações difíceis para que no futuro você valorize as situações de fartura, as situações, vamos dizer assim, o tempo das vacas gordas, né? Eu me lembro bem da minha infância, eu morava
apelidada como Rua do Saquinho aqui em João Pinheiro, próxima ali da conferência, lá embaixo. E eu estou falando da minha infância, eu estou falando de quando eu estou com 34 anos, meus 6 anos. E eu lembro que ali do lado, ali tinha uma grota, e do outro lado tinha um campo de futebol. E a gente via esse campo de futebol bem ao longe, a gente era muito criança, e a gente ficava observando e vendo aquilo ali, sonhando. Eu me lembro de correr na época da Copa de 94, e um falava, eu sou o Romário. O outro falava assim, não, mas eu sou o Bebeto. E o outro falava, eu sou o Tafarel. Quem lembra dessa época aí? Quem lembra da Copa de 94? E os meninos todos na rua brincando. Mas eu lembro também de situações difíceis, e eu quero deixar um adendo aqui para os pais. Os seus filhos vão ter marcas que vão acompanhar eles o resto da vida, mas não os prive de viver situações difíceis com vocês, porque as crianças, elas são altamente resilientes. Eu não estou falando de um abuso sexual, eu não estou falando de uma separação, eu estou falando de situações difíceis que uma família enfrenta e que todos têm que passar. Eu me lembro que o meu pai, ele acordava todo dia, ele saía e voltava, era noite, ele saía e voltava, e ele saía novamente quando amanhecia, e eu não entendia isso pela minha pouca idade. E depois de um tempo eu fui entender. Olha o que meu pai fazia, querido. O meu pai acordava umas 3 horas da manhã, ele ia na Dalva, na frutaria ali, né? Tinha a feira lá, e ele ajudava a descarregar um caminhão. Ele voltava para casa com alguns mantimentos, e ele saía às 7 horas da manhã para o trabalho dele, corriqueiro do dia a dia. E às vezes eu não entendia, mas foi um tempo difícil. Eu preciso contar para você, para que você entenda aonde eu quero chegar. Eu me lembro de uma situação que o meu pai pegou eu e meu irmão, colocou na bicicleta cargueira, nos caixotes que tinha. A gente andava para cima e para baixo. E meu pai me levou para a casa do meu avô, porque não tinha comida na nossa casa. Só que depois de um tempo, a história começou a ter sentido, porque as partes começaram a conversar. E o meu avô um dia desabafou com o meu pai, falou, Valdson, aquela vez você deixou os meninos lá em casa, lembra que eu voltei com eles? É porque lá na minha casa não tinha comida o suficiente. Então, existia um povo no passado, hoje em dia existem pessoas que passam necessidades, dificuldades, mas no passado, a geração passada, ela viveu dificuldades maiores do que a minha geração. A geração que está atrás da geração do meu avô, viveu situações mais difíceis ainda. A minha avó de 7 filhos, se não me falha a memória, ela perdeu 3 filhos para malária. Isso? Malária? Não, é malária, não é? Que tinha muitos anos atrás, no Brasil, uma dessas doenças que era derivada aí de um pernilongo. E ela perdeu uma filha de câncer, sobrando só 3 filhos. E a minha avó está de pé. Perdeu o marido esse ano, e a minha avó está de pé. Eu não estou falando que nós temos que ser tão fortes quanto as pessoas que estão à nossa volta, porque existem pessoas fortes, existem pessoas fracas, mas existe um só Deus, amém? Existem pessoas com inúmeros problemas, existem pessoas com problemas que para mim não são tão grandes, mas existe um só Deus. Existem pessoas com dívidas astronômicas, existem pessoas com dívidas tão pequenas, mas existe um só Deus. Então a base não é o que eu vivo, não é a minha história, a base não pode ser o meu eu. Nós precisamos tirar esse egocentrismo e entender que a história não é a minha, é sobre o Deus que eu sirvo. E existe uma equação fundamental para entendermos isso, que está em Romanos 5. A partir do versículo 3 diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Pega aí comigo, só o começo. Nos gloriamos na tribulação. Tribulação é um problema. Pode deixar esse versículo aí, viu, gente? Tribulação é um problema. Tribulação é uma situação de dificuldade. Mas como assim Paulo está falando que se gloria na tribulação, que usa a tribulação como um tripé, que vê graça em viver uma situação de tribulação, que vê graça em viver uma situação de problema? É uma mente com um olhar diferente para tudo que se está vivendo. A Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente. E eu preciso fazer uma pergunta para você: como as demandas que chegam à sua mão, elas estão sendo vistas?
Simples. Como você está enxergando o problema? Como você está enxergando o caos? Como você está enxergando a dificuldade? Queridos, esse coronavírus, ele está revelando uma quantidade absurda de novos empreendedores na nossa cidade. Quem percebeu isso? Levanta a mão. Já viu quantas pessoas que se reinventaram? Não, eu perdi o emprego, então eu vou pegar minhas economias, vou fazer isso aqui. Deu certo. Ah, mas eu estou com emprego, agora reduziu minha carga horária, eu vou fazer isso. Eu não tenho o que fazer, o povo não estava indo em loja, vou fazer até uma merchandising. O pessoal não estava querendo, não ia na loja, dificuldade, morrendo de medo. O Wagner agora tem um empreendimento, vende roupas, não é isso, Wagner? Deu certo. Na barbearia, nos meninos, todo mundo é cliente dele, está cheio de cliente de João Pinheiro. Mas precisou o quê? Ter uma visão diferente em uma situação atípica. A tribulação, ela tem um propósito na nossa vida. E nós precisamos entender esse propósito. Veja só Davi. Venceu um dia lá pastoreando as suas ovelhas, apareceu um urso. Ele venceu o urso. Apareceu um leão. Ele venceu o leão. Lá na frente apareceu um gigante, até então de pé e que nunca havia sido derrotado. Deu para compreender? Tudo que nós precisamos é de uma oportunidade. O gigante, ele tinha duas tarefas. A primeira tarefa do gigante era glorificar o nome de Deus. A segunda tarefa do gigante era exaltar o nome de Davi. Porque embora a glória sempre seja de Deus, diga assim, a glória, fala mais alto, que domingo de manhã você tem que estar animado igual eu, fala assim, a glória sempre é de Deus. Agora bate assim e fala assim, mas a alegria, ela é minha. E é isso, querida, a glória é de Deus. Deus me deu força, eu construí a casa dos meus sonhos, glória a Deus. Mas quem que está sorrindo todo dia na casa? Deus me deu graça e eu comprei o carro, a glória é de Deus. Mas quem que está lavando o carro de 3 em 3 horas seguidas e mandando lá no Nadir ou no cantinho? Quem está mandando? O povo está ali, vai no Nadir e lava, vai no cantinho lá, não para de lavar carro. Mas a glória é de Deus, amém? Deus me deu um filho. Ana pediu um filho para Deus, aleluia. Aquela mulher não podia ter filhos e Deus deu um filho para ela. A glória de Deus, ela entregou o menino para Deus. Mas você acha que Ana começou a andar com a cabeça baixa e dizer, não, a glória é de Deus, a glória é de Deus. Não, ela estava alegre, o filho era dela, amém? Nós precisamos entender o papel da tribulação, querido. Aprender, nós estamos lendo o quê? Não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação, ela produz o quê? Essa aqui, agora vai ficar um pouco difícil. Ela produz o quê? Ela produz perseverança, querido. Em algumas traduções está colocando paciência. A tribulação produz paciência. É testemunho. Vivi um ano difícil, venci. Entrei em um ano difícil, venci novamente. O próximo ano pode ser difícil. Eu estou pronto para um ano difícil. A humanidade, ela está saindo mais forte depois desse período do coronavírus. Se a primeira vez que uma tribulação aparecer ou um não se estampar na sua frente, você paralisar, você não vai avançar, você não vai prosseguir. Se a primeira vez que algo dá errado, você começar a olhar para a situação, você não avança. Tribulação, paciência. Olha a equação sendo construída. A tribulação produz paciência. Vamos para aquele clichê gospel. Deus me dá paciência. Deus manda uma situação de tribulação. É sim ou não? É um clichê, mas é a mais pura verdade. Deus me dá mais, eu quero amar mais o meu marido, a minha esposa. Aí Deus cria uma situação. Vou dar um exemplo. Deus, eu estou precisando tanto de tempo com meu marido, com a minha esposa. Eu estou precisando tanto de tempo para a gente voltar àquele primeiro amor. Vocês estão entendendo, né? Estou precisando tanto de tempo para fazer uma coisa diferente. Aí naquele dia, magicamente naquela manhã,
a sogra ou alguém liga e fala assim: olha, deixa o seu menino hoje aqui em casa. Ai, mas vai ficar o dia todo longe de mim? Criatura, uma noite atrás você pediu a Deus tempo para criar uma situação para melhorar seu casamento. A minha menina, quinta-feira, eu mando ela lá para a roça. Lá para a roça. Correr atrás de galinha, correr atrás de cachorro, brincar com lama, com barro. Aí eu fico em casa. Às vezes os meninos da igreja ligam: pastor, vai fazer alguma coisa hoje? Dentro de mim eu falo assim: inúmeras coisas. Vou jantar com a minha esposa, vou ver um filme com a minha esposa. Eles já sabem que eu estou com a minha esposa, não precisa nem me ligar. Eu quero ficar tranquilo, porque eu estou investindo no meu casamento. Mas para que algo aconteça, alguma coisa eu tenho que abrir mão de alguma coisa, temporariamente. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? A sua oração talvez ela está sendo respondida, mas não da maneira que você quer. A tribulação produz paciência. Davi pastoreava ali as suas ovelhas. Como eu disse, veio um urso, venceu o urso. Veio um leão, venceu um leão. Veio depois o quê? Veio depois um gigante, venceu o gigante. Presta atenção. Havia um óleo, o óleo havia escorrido sobre a cabeça de Davi. Samuel havia ungido Davi ali como o novo rei, amém? Só que demorou muito tempo para Davi sentar no trono. Antes, Davi foi perseguido pelo rei que estava vigente naquela época. Davi fugiu, viveu em cavernas, foi para o meio do povo que o perseguia, do povo filisteu. Precisou de paciência. Tem pessoas que não estão compreendendo a dimensão. Toda palavra liberada por Deus, toda, querido, palavra liberada por Deus, ela precisa de tempo. Porque Deus precisa testar os nossos corações, provar os nossos corações. Ele diz: Maria, você vai dar à luz a um filho chamado Emanuel, Deus conosco. Ele vai ser o salvador da humanidade. Glória a Deus por Jesus Cristo, amém? Diga amém. Deus liberou uma palavra sobre Maria. Mas antes de Maria ver o filho dela sendo o salvador da humanidade, ela viu algumas coisas básicas. Se você ler o texto bíblico, você vai ver que Maria viu os filhos, todas as mães de Jerusalém chorarem pela morte dos seus filhos. Matavam criança atrás de criança em busca de matar Jesus. Olha só o conflito emocional, eu estou te falando como psicólogo. Maria tendo uma criança que deveria ser preservada e vendo o filho de muitas mulheres morrerem por causa do seu filho. Difícil ou não de engolir? Difícil. Depois que ela recebe uma palavra, ela tem que fugir da sua casa e ir para morar e ir para outra terra, ganhar o seu filho no estábulo. Difícil, difícil. Passados anos, quando ela vai para uma festa em Jerusalém, ela esquece a criança. A criança ficou em Jerusalém. Ela volta com a comitiva e encontra o menino. O menino olha com 12 anos e fala: não convinha que eu estivesse na casa do meu pai? Talvez no meu e no seu lugar esse menino ia tomar uma surra. Vai para uma festa, o menino envolve, conversa com um, conversa com o outro e some. Passados uns anos, aquele menino com 30 anos de idade tira as sandálias dos pés e vai embora. E com 33 ela perde o seu filho em uma cruz, morrendo por uma série de pessoas que não valorizariam, inclusive morrendo para os seus discípulos que foram embora, não estavam ali no momento, e somente João. Quais os conflitos da cabeça dessa mulher? Pastor, mas é Maria, mas era uma mulher sujeita às mesmas paixões, sujeita às mesmas dificuldades que nós, mas a tribulação ela produz o quê? Paciência. Paciência. Enquanto você, querido, não der a glória de tudo da sua vida para Deus, as coisas não vão acontecer. E quando eu estou falando sobre tudo, se você está vivendo uma situação, uma bênção, glória a Deus, glória a Deus. E se você vive uma situação difícil, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil, querido, porque talvez você fala: pastor, você não está no meu lugar. Querido, mas eu tenho as minhas tribulações. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age sobre todas as coisas.
Deus não está limitado somente às coisas positivas. Deus, Ele em seu infinito amor, Ele está abrangindo até as situações difíceis. Quem já viveu uma luta aí na sua vida, levanta a mão assim, só mais ou menos. E quem já viveu uma grande luta, levanta, aí você pode levantar tudo. É assim, querido. Vida que segue, você está aqui. Talvez no dia daquela dor, daquela situação difícil, você falou, não vou aguentar. Talvez a corda estava quase arrebentando. Você falou, não vou aguentar. Mas você está aqui, nessa manhã de domingo, contrariando as expectativas e as estatísticas, para mostrar que não é você, mas é o Deus que você serve, amém? Você está andando na rua contrariando a visão e o que as pessoas planejaram para você. Quantas pessoas de repente você viveu uma situação tão difícil como essa desse meu amigo? Eu me lembro dele, querido. Uma vez eu estava na casa dele e ele havia usado muita droga. E o pessoal de uma clínica de recuperação chegou para resgatar ele, para internar ele à força. E a casa era um duplex. E aí na hora que ele viu aqueles homens entrando, e geralmente quem faz resgate de clínica é tudo cara forte. Ele correu, passou por... Eu estava na sacada. Ele pendurou assim, no segundo andar para pular. Eu segurei ele aqui. Eu me lembro dele olhando para mim, falando assim, não faz isso comigo. E eu segurando, e ele pendurado. E um outro chegou lá embaixo, e eu tive que soltar ele para pegar ele lá embaixo e levar ele para a clínica. Talvez algumas pessoas quando olhavam para ele, falavam assim, ó, ali ó, só caixão e vela preta. Ali, só desgosto para a família. Imagina ontem a mãe dele entrando em uma live e vendo o filho dele falar. E é uma pessoa, querido, que não está livre das drogas, não é 1 ano e 2 anos, não. São mais de 10 anos. São mais de 10 anos. Tribulação, paciência. Depois de mais velho, ele decidiu fazer medicina. Está fazendo o curso. E muita gente fala assim, ó, mas você não está velho para isso? Você não está velho para fazer esse tipo de coisa? Tribulação gera paciência e mostra para aquele que viveu a situação difícil, que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, amém? Talvez muitas pessoas viam a Ana orando e falando assim, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Talvez Ana e Eucana conversando na hora de dormir, o marido dela, Ana, falava assim, mas Eucana, eu quero ter um filho. Quem sabe Eucana, até a Bíblia diz que Eucana disse para ela, não sou eu melhor do que 10 filhos? Olha o que eu faço para você. Talvez até dentro da sua casa você vai encontrar algumas pessoas, querido. Não quer dizer que elas são ruins, mas elas não compreendem o desígnio de Deus. A tribulação, ela tem sim um fator na nossa vida: nos tornar pacientes, nos tornar perseverantes, nos tornar experimentados. Continuamos no versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, ela produz o quê? Ela produz experiência. A paciência produz experiência. A maioria das pessoas, quando vai contar um testemunho de uma experiência com Deus, ela vai falar do dia que ela viu um anjo, ela vai falar do dia que ela viu uma cura. As experiências, elas são relatadas sobre o que a pessoa viveu de benefício, mas nós temos também experiências de dor que nos transformam. Nós temos que entender que essa paciência, ela nos experimenta, ela nos torna experimentados. Voltando, e Davi matou um urso, matou um gigante, matou um leão. Vem um gigante, eu mato também, porque é experiência. Eu não sei se você vai saber aí, é como se fosse um videogame, né? É de fase em fase, é vencendo do menor até alcançar o maior, das dificuldades mais corriqueiras às dificuldades gigantes. Temos outros exemplos de pessoas que venceram níveis e foram testados os níveis da fé. José, conhecido carinhosamente como José do Egito. Muitos viam José como um governador. Ah, quem me dera ter a sorte desse rapaz. Olha lá pra você ver, ó. Olha lá, Faraó lá.
Ele nem é egípcio e está do lado do faraó. Rapaz, o que aquele homem tem? Imagina o livro de José. Nós conhecemos a história de José. Deixa eu te perguntar, quantos egípcios não conheciam a história de José? Quantos judeus não conheciam a história de José? É muito lindo conhecer a história de José, mas naquela época as pessoas não conheciam a história de José. Então quando viam José lá em cima do lado de Faraó com um anel no seu dedo, como governador do Egito, era muito fácil falar. Eu estou falando das pessoas que estão à sua volta, que veem como você foi experimentado, mas não sabe a sua história. Então é muito fácil falar que aquele ali teve sorte. Olha lá, aquele ali que o casamento dele é uma bênção, mas porque a esposa dele é assim, 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 ou o marido é daquele jeito. Pare com isso. Cada um tem um nível de tribulação para desenvolver um nível de paciência e para alcançar um nível de experiência. Eu não sei em que você já é experimentado. Eu não sei no que você está sendo experimentado. Mas uma coisa eu sei, querido. Se você venceu a primeira batalha, não é tempo de você deitar em uma rede preguiçosa para dormir. É tempo de você arregaçar as mangas, pegar a sua espada e preparar, porque vai vir outra batalha. Porque Jesus não nos ensinou a viver numa maré mansa. A Bíblia diz que nós seríamos como ovelhas em meio aos lobos, que nós seríamos também perseguidos. A Bíblia não nos isentou de viver situações difíceis, pelo contrário, ela nos ensina a viver situações difíceis. O apóstolo, ele diz, vivendo na abundância e vivendo na escassez. Uma experiência que nós temos, que eu tenho da época que eu morei na África, muito interessante. Um determinado dia nós estávamos com os meninos do projeto. Nós éramos ali umas 14 pessoas, 12 meninos mais ou menos, isso. Eu e o Eduardo e 12 meninos. E naquele dia nós sabíamos que quando acabasse o projeto, muitas daquelas crianças iam ficar sem comida, porque eles eram órfãos, viviam na rua, e a maioria deles eram crianças que tinham... que eram soro positivo, eram aidéticos. Acho que de 12 meninos, uns 8 deviam ter AIDS. E a gente queria fazer alguma coisa com aqueles meninos. Eu falei, Dudu, vamos pegar a nossa economia e vamos levar essa meninada toda num restaurante. E o Dudu era mais doido que eu, lá de Curitiba. Eu falei assim, vamos, Nelson. Aí nós falamos, pode escolher o restaurante. Nós pensamos, nossa, aí vem, hein? Vão levar a gente num lugar agora difícil. Eles, não, então vamos. Entrou todo mundo no Matato. Matato era uma vanzinha, querido, que dava daqui ali no Mateus. Ela cabia, por exemplo, se coubesse 12 pessoas, entrava 20, 22. Ia sentar gente no colo, gente com melancia, gente com galinha. E esses meninos tudo naquele Matato. E eles, vamos. E eles começaram a andar com a gente. E vai de um lado, e vai para o outro. E chega nos lugares do Quênia que a gente nunca viu. E nós entramos em uma favela que nós nunca tínhamos entrado. E nós começamos a andar, e as pessoas começaram a olhar para a gente desconfiadas. Até que uma mama, uma dessas mulheres que vivia naquela favela, virou e já falou assim, Muzungo, me chamando de branco, Muzungo, eu cheguei, conversa vai, conversa vem, me pediu dinheiro, normal, pediu um dinheiro, falou assim, você é o primeiro branco que eu vejo aqui. E aí eu preocupei, né? Eu falei assim, por que o pessoal não vem aqui então? Eu falei assim, eu estou no lugar. E continuei entrando, um lado, vai do outro, vai do lado do outro. Chegando num restaurantezinho, feito de lata. Uma porta, eles usavam latas de placa de trânsito, então tinha muitas placas na parede. E tinha uns banquinhos de madeira. E um deles virou e falou assim, Baba, papai, aqui é o melhor restaurante que nós conhecemos. Eu falei, meu Deus do céu, agora vai. Olhei por uma janelinha, uma mulher lavando os pratos, uma bacia assim, ela passava ali uma buchinha, chacoalhava dentro da bacia, colocava num giral. Quem é mais antigo aí vai lembrar dos giraus, né? Colocava, balançava de novo, colocava no giral. Eu falei, gente, é a mesma água, os mesmos pratos, para as mesmas pessoas. Só que eu não tenho o mesmo sistema imunológico desse povo aqui. Começaram a servir o almoço, carne de bode, um repolhozinho refogado e o kidere, que era um feijão cozido com milho, um milho branco, quem já viu desse milho? Um milho branco grande. Cozinhava isso aí e colocava. E nós começamos a comer, comemos, chegou ali muita comida, comemos e nos fartamos. E depois fomos pagar a conta
de 14 pessoas, querido, a comida para 14 pessoas, nós pagamos o equivalente, assuste, a R$17. Nós nos preparamos para ir num grande restaurante, pegamos a nossa economia, pagamos R$17. Ah, e detalhe, tinha um refresco, né, um suco que eles faziam lá. R$17 não dá um frango assado hoje em dia. E aí não para aí a história. Comemos ali. Passados uns 2 dias, um brasileiro que morava na África, que ele era um engenheiro que constrói ferrovias, mas ferrovias a larga escala, de quilômetros e quilômetros. Ele, sendo brasileiro, nos conheceu, gostou muito da gente, falou assim: hoje eu quero levar vocês para jantar e é por minha conta. Passou um endereço que a gente nunca tinha visto, mais para o centro da cidade. Nós e os missionários da base fomos, nós éramos mais ou menos uns 10 missionários. Quando nós chegamos, nós assustamos, porque nós chegamos num lugar apoteótico, dentro de um shopping. Tinha um restaurante árabe. Aquele homem falou assim: eu vou pagar o jantar para vocês, ele e a família dele. Quando eu comecei a ver uns pratos diferentes, um pessoal de safari, tinha um show pirotécnico. Eu falei: gente, eu sou missionário, onde eu estou? Pedi um drink que tinha lá, que era tipo um suco. Eu vou beber esse negócio, ver se esse negócio é bom. Quando eu fui olhar o preço, R$38. Fiquei com vergonha, falei: não, depois eu vou tentar pagar. Se eu tentasse pagar isso e o que eu comi, eu acho que eu gastava metade do dinheiro do aluguel, tanto que o negócio era caro. Veja só, 2 dias antes, em uma favela, com 13 pessoas, um lugar sem higiene, mas uma grande alegria no coração. 2 dias depois, em um restaurante super chique, com pessoas também maravilhosas e muita alegria no coração. Não é sobre o que você tem na mesa, não é sobre o quanto abençoado você está sendo, é sobre o seu coração diante das coisas. Tem pessoas que têm uma mesa farta e reclamam, e tem pessoas que têm uma mesa escassa e se alegram. Nós temos que voltar a ser como criança, e é o que a Bíblia diz: voltar a ser como criança. Tem crianças que você dá um presente, meia hora depois a criança está brincando com a caixa do presente, sim ou não? Olha que trem absurdo, a criança tem um presente, ela está brincando com a caixa. Eu lembro quando meu pai comprou a primeira geladeira, nós pegamos a caixa daquela geladeira, o isopor virou espada na cara um do outro, eu e meu irmão brincando, a caixa virou cômodo, porque criança é pura, é simples, criança vive bem na abundância e na escassez. Querido, nós andávamos na África, nós víamos meninos brincando assim, ó. Aqui era mais comum no passado, muitos anos atrás. Quem lembra do carrinho feito de lobeira, aquela bola que dá no meio do mato? Os meninos faziam um carrinho daquilo e ficavam brincando. O sol, irmão, quente, lá no meio do deserto, sensação térmica em alguns lugares de 55 graus. Os meninos correndo descalços no meio da areia, fazia bola de sacola e saía chutando. Voltar a ser como criança e entender que quando a perseverança, ela promove essa experiência, querido, diga assim comigo: as experiências me experimentam e geram um currículo espiritual. Gostou desse currículo espiritual? Porque eu venci algo hoje, venci amanhã, venci ano que vem. Você vai ficando experimentado, calejado, principalmente o joelho calejado, orando. Situação difícil, através de situação difícil, você não se dá por vencido. Você confia no seu Deus. Você fala com o Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E ao final, ele se levantará ao meu favor. A vida de Jó foi fácil também, né, irmão? Perde as posses, perde os filhos, perde a saúde, perde os amigos, perde a esposa. Mas eu sei que o meu Redentor vive e ao final ele se levantará ao meu favor. A nossa boca, ela fala do que está cheio no nosso coração. O seu currículo espiritual, ele está em cima das batalhas que você já viveu. A experiência, ela promove a esperança. Olha o que a Bíblia está dizendo: que essa esperança não nos envergonha,
Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. A esperança, querido, é a fé. É por isso que você que viveu situações difíceis, você está apto a fortalecer outras pessoas. É por isso que quando alguém chega aqui e conta um testemunho, nós nos fortalecemos. Nós dizemos, não, se aquele irmão ele alcançou, eu também posso alcançar. Olha o que a Bíblia diz, querido. Em Jeremias 29:11, abre aí comigo. Quantos estão sendo edificados por essa palavra? Levante a sua mão, amém? Você começar a semana no gás, matando urso, leão, gigante. Amém? Jeremias 29:11. Pode deixar aí, pode deixar nesse aí mesmo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. A frase que me impactou muito ontem, do meu amigo, é que ele falou o seguinte: não rejeite os gigantes que estão diante da sua vida, porque eles podem estar sendo usados por Deus para te promover. Um gigante como era Golias, era alguém inatingível, inalcançável, indestrutível, alguém visto por todo o povo. E Deus usa quem? Davi. Ali a fama de Davi começa a aparecer. E deixa eu te explicar o curioso que me veio à mente sobre isso. A primeira coisa para nós termos um líder, como por exemplo nós temos um presidente, nós temos um prefeito, para que alguém esteja à frente de um povo, não quer dizer que todo mundo tem que aceitar, mas boa parcela tem que admirar. Então boa parcela tem que admirar quem está à frente. Isso é a lógica da democracia. E Deus, Ele criou situações para que Davi não tivesse só uma unção sobre a cabeça dele, mas para que Davi também tivesse o respeito das pessoas. Imagine só, olha como Deus é inteligente, querido, presta atenção. Imagine só se Samuel pega Davi, logo depois que ungiu, um menino novo, por volta de 14, 17 anos, que estava cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que ele era o quê? Formoso, mas ele era de aparência frágil. Imagina se ele pega aquele menino e leva pela mão, chega na frente de Saul, que era um guerreiro experimentado, que era um rei aprovado até então pelo povo, e pega Davi e fala: Saul, desce aí do trono, que agora é Davi que vai sentar aí. Você acha que o povo ia aceitar Davi? O povo não ia aceitar Davi. É por isso que o apóstolo Paulo vai virar para Timóteo e vai falar assim: ó, Timóteo, não deixe que ninguém te despreze na sua mocidade, porque o moço, a criança, o jovem, ele tem um aspecto frágil, e um aspecto frágil é um aspecto sem experiência, né? Aqui não tem ninguém preconceituoso, né? Que já precisou ir no médico e chegou lá, estava lá aquele menino de óculos, de aparelho, sem barba nenhuma. Você é o doutor que vai me atender? Não, eu estou com uma dor aqui assim e tal. Não, nós vamos marcar sua cirurgia, é cirúrgico, mas não sei o que vai fazer a cirurgia? Parece que aqui ninguém nem. Esses dias teve uma bagunça aqui em João Pinheiro por causa dos médicos mais novos. Eles precisam trabalhar. Então é senso comum do ser humano que quando a pessoa tem um aspecto mais novo, ela não tenha tanta experiência, sim ou não? É algo de senso comum. Eu me lembro quando eu fui tirar minha carteira. Eu entrei para tirar no carro. O meu examinador estava lá com a camisa, eu lembro até hoje, social azul, todo suado. E ele caiu na besteira com o psicólogo. Ele virou e falou assim: é o seu primeiro teste? Eu falei: é. Ele é a minha primeira avaliação. Não repara não, estou nervoso. Olhei de cima e embaixo, falei: gente, eu vou passar só no psicológico. Ele estava tão abalado no dia do teste, mas ele era novo, ele era inexperiente. Deu para entender? Ele era inexperiente.
ele não tinha habilidades necessárias, não que ele não deveria desempenhar a função, mas ele estava começando, e tudo que eu começo cometendo algumas falhas. A Bíblia está falando que essas tribulações, elas vão me experimentando. Tribulação, paciência, paciência, experiência. E a experiência, ela me dá esperança. E esperança é o quê? Fé. É quando um casal, no começo do casamento, no começo vive uma crise financeira e tem uma decisão difícil a ser tomada. Ou aquela menina olha e fala assim: eu não preciso disso, porque na minha casa eu nunca vivi isso, então vou voltar para casa do meu pai. E ele fala o seguinte: não, eu também sou novo, nós estamos assumindo responsabilidade demais, nós somos muito novos, vamos embora. Aquele casal rompe na primeira crise. Mas se aquele casal decide viver aquilo e luta e vence, lá na frente, quando a crise bater, eles vão olhar um para o outro, mesmo que em lágrimas, na cama ou na mesa, eles vão conversar e vão dizer o seguinte: olha, lembra do nosso primeiro ano de casamento? A situação foi mais difícil e nós vencemos, então nós vamos vencer essa. Porque a experiência, ela gera fé. Então eu preciso te dar uma dica hoje, te fazer um pedido: não desista. Não desista. Abrace essa dificuldade. Abrace essa dificuldade. Faça suas orações e vá para cima. Encare com os subsídios que Deus te deu. Se necessário for, consagre a sua vida ao Senhor. Enfrente com as armas corretas. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, são armas espirituais. Eu não enfrento, eu não luto, querido, com as armas humanas. Tem pessoas que olham e falam assim: nossa, muito top. Eu olho o pastor Nelson assim: querido, eu também tive as minhas lutas, as minhas batalhas, as minhas dificuldades, as minhas pelejas, até hoje eu enfrento. 5 anos atrás eu comecei um projeto com a minha esposa audacioso. Muita gente chamou a gente de louco quando ela começou a estudar e teve que morar em outra cidade. Quais são as palavras que você escuta? Não vai dar certo. Você não tem ciúme dela não? Você não tem preocupação não? Quais as palavras que ela também escutou? Todas do mesmo jeito. Esse ano ela conclui a faculdade dela. Eu vivi a minha tribulação, porque é uma tribulação você ficar sem sua esposa em casa, irmão. Mas eu fui experimentado e aprovado. Daqui uns dias a Radassa que vai sair. Eu já estou tão calejado que eu acho que eu vou pegar as malas dela e falar: não, vai, minha filha, vai vencer também. Aprenda a desafiar. Talvez você já tenha visto um filme de guerra, principalmente aqueles filmes medievais de cavaleiros. E talvez você ficou assustado quando você viu aquele povo que ficava na frente da batalha, já viu? Aqueles que morrem primeiro. Mas por que então alguns queriam ficar na frente? Porque todo soldado, da Grécia à Mesopotâmia, sabia que se ele vencesse, sendo o primeiro da cavalaria, ele não só subiria de patente, mas ele era conhecido como herói. Então ele se lançava diante da morte, em busca de repente sair com uma vitória. Quem ficava lá atrás jogando flechinha? Ninguém lembra de quem fica lá atrás jogando flecha, irmão? Você não sabe nem o nome de quem fica lá atrás jogando flecha? Você sabe o nome de quem está lá atrás do povo? Agora aquele está lá na frente. Você conhece o nome dos caras? Aquiles. Tiveram que acertar o calcanhar, o ponto fraco do cara, mas se não acertasse ele vencia qualquer um. Alexandre o Grande, o cara não é conhecido como... Você acha que ele está lá atrás jogando flecha? Golias, Davi, onde que estava Davi? Onde estava Golias? Golias era tido como o melhor, porque ele estava na frente, ele não estava lá atrás. Então encare a dificuldade de frente, vá para cima. Seja como os discípulos de Jesus. Vem que eu vou te fazer um pescador de homens, eis-me aqui. Então vamos. Aceite. Tem muitas pessoas que estão em orações aí, fazendo algumas orações. A oração não é Deus me cura, a oração não é Deus gera uma solução. A primeira oração é: Deus, o porquê de toda essa luta?
O porquê? Me explica. O Senhor é um pai. A Bíblia diz que um pai, ele corrige o filho que ele ama. Isso é correção? Ah não, não é correção? Então qual é o motivo que o Senhor quer gerar na minha vida? O que o Senhor quer fazer através dessa situação difícil? Qual é o propósito da crise? Querido, não vamos ficar a esmos, vivendo aqui, a Deus dará. Há um propósito estabelecido. Você precisa entender que o que a palavra de Deus fala, porque eu que conheço os planos que tenho a respeito de vós. Quando Jesus nos chama, eu falo sempre, Ele não olha aquele estado primário, Ele olha o que você vai se tornar, Ele olha o que você vai alcançar. Talvez o seu grande problema vai se tornar a grande solução da sua vida. Eu faço psicologia, querido, e eu sou professor. Quantos alunos, às vezes eu estou na sala de aula, falo assim, por que você está fazendo psicologia nos primeiros anos, né? Tem gente que fala o seguinte, professor, eu venho de uma crise, eu fui depressivo, tinha depressão, tentei tirar minha vida 3 vezes, eu fui curado através de terapia, eu consegui vencer a depressão, e hoje eu estou aqui fazendo psicologia para ajudar outras pessoas. Não se entregou àquilo, antes fez daquilo um trampolim para alcançar objetivos maiores. Veja que tinha depressão, depois estava estudando, fazendo psicologia. Não tem lógica, mas vai ser um dos melhores profissionais. Porque as pessoas que têm ideais, elas enfrentam todas as suas batalhas, elas lutam, elas vão para cima, elas têm sonhos, elas querem alcançar. Vem um e derruba, levanta. Então, querido, não jogue fora aquilo que Deus te deu, por mais que seja difícil. Por mais que seja difícil, não jogue fora. Não jogue fora a oportunidade de ver o nome de Deus glorificado. Eu contei no culto de quinta-feira. Eu fiz uma viagem semana passada. Vai escutando aí você que não tem paciência, tá? E aí eu estava indo para São Gotardo. O cara virou para mim lá no Aguinaldo das Pamonhas e falou assim, ó, tá tendo uma obra lá para frente, sua viagem vai atrasar 1 hora mais ou menos. Glória a Deus. Não estou com pressa. Saí, glória a Deus, enquanto só estava falando, viu, irmão? Cheguei naquele lugar, aquele calor, um monte de carro parado numa fila, surge vendedor de todo lado. Eu não entendi. Você pode estar no meio do deserto, se tiver uma fila de carro, parece vendedor, é água, é batatinha, menino com sono atrás, querendo picolé, tudo. Você dá o picolé, suja o carro, glória a Deus. E eu tô ali, e aí o que eu fiz? Para não enfrentar, você não pode olhar para as dificuldades. Eu já peguei o louvor no talo, ar-condicionado mais alto possível, e o louvor no carro. Quanto mais alto, a minha menina fica, mais alto, papai, mais alto, papai. O negócio quase estourando. E eu, minha esposa e minha filha cantando. E aí eu já falei, vamos abrir a janela para evangelizar o carro da frente e o de trás. Já vai, canta junto. Uma vibe gostosa, irmão. Eu transformei um momento difícil num momento de alegria. Seguimos. Poucos quilômetros depois, outra parada. Agora complicou, porque tinha uma estrada de chão do lado, passavam uns caminhões, terra para cima de nós. E aí eu tô ali, comecei a ler a Bíblia, e a gente começou a ler, um carro na nossa frente. Eu vi que eu tinha 3 Bíblias no carro, falei, opa, peguei uma Bíblia, já saí do carro, falei assim, ó, eu quero te dar essa Bíblia. O rapaz, o senhor me agradeceu. Aí eu voltei pro carro, colocamos o louvor e começamos a cantar. Eu comecei a rir, minha esposa falou assim, uai, por que você tá rindo? Falei, olha lá, ó, agora ele está pensando se ele vem ou não aqui no carro me agradecer pela Bíblia. Irmão, diante de Deus, 30 segundos depois, a porta do carro da frente abriu, o cara chegou na janela e falou assim, eu estava ali me perguntando se eu vim ou não aqui agradecer. A mesma palavra. Ele voltou para o carro, agradeceu e começou a ler a Bíblia. Fui, fiquei lá o fim de semana, voltei. Meu telefone esses dias toca, o número 61, atendo. Oi, tudo bem? Tudo bem? É o Nelson? Sou eu. Você deixou um cartão naquela Bíblia que você me deu? Eu sou de Brasília. E eu queria te agradecer mais uma vez, porque eu não lembro a última vez que eu tive a oportunidade de ler a Bíblia. E Deus precisou parar o meu carro
para que eu pudesse ler a Bíblia. E mais que isso, eu li a Bíblia do lado da minha esposa. Então foi muito bom, eu quero te agradecer, obrigado. Falei, eu que agradeço pelo testemunho, Deus abençoe, querido. Para de olhar para as coisas que estão à sua volta. Se o seu carro parou, tem um propósito. Se você foi levado no hospital, tem um propósito. Quem pode ir no hospital? Quem está doente. Mas um doente que só tem doença, ele é mais do mesmo. Um doente que tem Jesus, ele vai com a dificuldade. Ele ora para um, ele ora para o outro. Ele chega no ambiente, ele começa a transformar o ambiente, amém? Começa a entender o propósito. Porque Deus te deu um empreendimento. De repente você é um vendedor. Assim como o Wagner, a gente está citando, vai de casa em casa. Você entra na casa das pessoas. Qual é o propósito, irmão? Não precisa, você quer que eu desenhe? Qual é o propósito? Não é só vender. Você está conhecendo, gerando relacionamento, vida com as pessoas. Tem que ter um propósito mais profundo. O meu propósito não é ser só psicólogo. O meu propósito não é ser só professor. Qual é o propósito das coisas que Jesus nos entrega, do nosso dia a dia, com o que eu trabalho, o que eu vivo? A equação é simples: tribulação, paciência, paciência, esperança, não, experiência, esperança. Não mudou e não vai mudar. Moisés viveu, Jesus viveu, Maria viveu, Isabel viveu, João Batista viveu, Davi, José, Jeremias, Ezequiel. Ezequiel é bacana. Ezequiel, talvez eu troque a ordem, querido, mas entenda aqui, ó. Ezequiel, profeta. Você vai deitar do lado direito e amarrar o seu corpo durante 40 dias, pela iniquidade do povo por Jerusalém. O homem deitou e ficou assim, ó. Isso mesmo, é Ezequiel ou Jeremias, eu estou confundindo, eu acho. 40 dias deitado. Depois que passou isso, agora você vai deitar 90 dias do outro lado, amarra o seu corpo, fica preso. E você vai ficar deitado, não é deitado 90 dias, eu acredito que ele só dormia naquela posição. Pelo pecado do povo de Israel. Não, tão bom, ele fez o propósito. Ezequiel, agora você vai fazer uma ração. Ela vai ter isso, é uma dieta. Não é para queimar gordura nem nada, você vai fazer essa dieta. Equivalia a mais ou menos 300 gramas de arroz. Você vai comer isso durante todo o dia. Beleza, só que você vai cozer, está na Bíblia, meu irmão. Você vai cozer isso em cima de fezes humanas. Você vai usar a fezes humana como carvão, combustível. Aí Ezequiel apelou, falou, não, Deus, mas aí não dá, você está doido? Aí ele falou, não, então usa fezes de animal. Aí não, a fezes de animal já dá certo. Aí começou a cozer, comeu tudo. Aí Deus virou para ele, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a beleza dos teus olhos. Você não vai precisar, você não pode deixar o seu semblante cair. E você não pode chorar. Aí Deus foi lá e matou a esposa do profeta. É simples. Nossa, ficou ruim, né? Que você parou logo na hora difícil. Mas Deus é injusto. Mas Ele também entregou o filho dele na cruz. Então se você quiser colocar tudo na balança, as suas dificuldades e as dificuldades de Deus, a Bíblia não está falando que Ele perdeu o filho dele. A Bíblia está falando que ele entregou. E a Bíblia está falando que o filho dele era tão louco que ele falou o seguinte: a minha vida ninguém tira, eu dou a minha vida. Vive intensamente, querido. Deus sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Efésios 3, a partir do versículo 20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Ele é capaz de fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Diga assim: Deus pode fazer infinitamente além daquilo que eu pedi ou eu pensei. E eu vou te dar agora aqui a última cartada final para te convencer a viver todas as situações da sua vida com alegria. Quando a solução do seu problema chegou lá atrás, ela foi muito melhor do que o que você imaginava. Lembre disso. No momento nós somos fatalistas, nós pensamos o pior. Isso é do ser humano, amém? Mas depois que passa, nós olhamos para trás
e nós descobrimos que não era do tamanho que a gente imaginava. Depois que Davi matou Golias, um monte de gente deve ter aparecido e falado: não, mas eu também matava. Depois da onça morta, qualquer um vai lá e dá uma paulada nela. Depois que você vence, muita gente fala: mas se eu também tivesse as oportunidades que ele tem. Então, querido, guarde isso para você. Há um propósito na dificuldade. Deus não nos prometeu uma vida só de vitória. Essa teologia que está sendo pregada aí de um Deus que nos dá só vitória, querido, é uma teologia falida, triunfalista. O que Deus tinha para nos entregar, Ele nos entregou em uma cruz, o Filho dele. E olha que além do Filho dele, Ele ainda nos abençoa diariamente. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs, amém? Então não rejeite o sofrimento, aceite o momento, mas não fique paralisado, avance. Não fique paralisado, avance. Não entregue os pontos. Identifique a situação, mas planeje o futuro. Projete como você vai sair dela, amém? Quantos foram edificados por essa palavra nessa manhã de domingo, amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nadia, avance. Sei que está difícil arrumar um funcionário, mas fica firme, amém? Uma hora a vitória chega. Glória a Deus, cadê o pessoal do louvor? Talvez, querido, você está aqui hoje e essa palavra é uma palavra para outra pessoa também. Talvez você pode ligar depois, fazer um resuminho, conversar com alguém, orar por alguém que vive uma situação difícil, liberar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé sobre a vida daquela pessoa. Comece a identificar os propósitos que Deus estabeleceu na sua vida. Comece a identificar o porquê que você vive certas situações, certas tribulações. Qual é a equação? O que Deus quer fazer na sua vida? O que Deus quer gerar através dessa situação difícil? Vamos orar a Deus nesse momento? Vamos agradecer ao Senhor pelas situações que nós temos vivido. Vamos agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Vamos agradecer ao Senhor pelas situações que geram paciência em nós. Talvez, querido, não é nenhuma situação. Talvez Deus te colocou do lado de uma pessoa tão difícil. Talvez é o seu marido, talvez é a sua esposa. Talvez aquela pessoa que está do seu lado parece que é um problema. Mas essa pessoa também pode estar ali para te aperfeiçoar, para te abençoar. Talvez o seu emprego, querido, que um dia você orou para Deus te abençoar. Talvez hoje o seu emprego que está sendo difícil, mas um dia você pediu. Então aceite que Deus tem planos maiores. Aceite que Deus tem planos melhores. Aceite que os pensamentos dele estão acima dos nossos. Talvez é uma enfermidade, querido, e só quem viveu uma situação como essa sabe o quanto é difícil. Mas entenda o propósito. Talvez é uma situação de luto. Talvez você perdeu alguém, querido. É tão difícil falar sobre isso, mas entenda o propósito. Talvez é uma crise financeira e Deus só quer que você dependa mais dele e menos dos seus recursos. Talvez é uma crise no seu casamento e Deus está esperando para ver até onde vai. Será que ele vai resistir? Será que ele tem paciência? Será que há empatia? Será que tem um pouco de bom senso? Qual é a situação, querido? Uma coisa é certa: no nosso currículo, querido, algumas situações estão escritas. No currículo de Deus, Ele foi experimentado sobre todas as situações, e não há nada que possa nos separar do seu amor. E não há nada que possa nos separar do seu amor. Deus, o Senhor é um Deus experimentado, que venceu a morte, que venceu a perseguição. Um Deus que não dá margem para as vozes externas. Pedimos ao Senhor nessa manhã, nos capacita. Daquele que vive uma situação difícil, aquele que vive uma situação impossível, nos capacita. Nós queremos ver o teu amor em nós. Nós queremos ver o teu amor gerando vida em nós, gerando perseverança em nós. Nós queremos ver o teu amor gerando fé. Nós liberamos, Deus, uma palavra de fé nessa manhã.
existir um pingo de dúvida, que o teu Espírito Santo capacitador venha revestir de perseverança, venha revestir de paciência, venha gerar experiência, gabarito. Aceite, querido. Estenda a sua mão hoje e diga: Senhor, faz em mim o teu querer. Estenda a sua mão hoje e peça perdão pelas vezes que você o questionou. E diga: faz em mim o teu querer. Que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela vem pela diga manhã. Eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira aumenta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Diga isso, querido, diga isso pra ele. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Eu creio, eu creio. Vamos lá, o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Querido, feche os seus olhos em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela nos garante, querido, em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8, está escrito o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos assustados ou perplexos, mas não desesperados. Somos até perseguidos, mas jamais abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Querido, se há ar nos seus pulmões, se há ar nos seus pulmões, o Senhor ainda quer fazer algo. E a Bíblia diz que mesmo que a morte alcance, o Senhor pode fazer algo. Aceite, querido, o momento da aflição. Seja fiel no pouco, para que Ele
te coloque sobre o muito. Seja fiel na crise. Seja fiel, querido, na situação de dificuldade. O choro, querido, ele pode sim durar uma noite. E só quem chorou durante uma noite inteira sabe o quanto é difícil. Mas o Senhor pode trazer a alegria pela manhã. Não desista, persista. Não fuja, invista. Não chore, querido, sorri. E se as lágrimas alcançarem o seu rosto, enxugue as mesmas e diga: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. eu me alegrarei. Todavia Diga me isso, querido, diga isso. alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Querido, há uma impressão muito latente no meu espírito sobre pessoas que estão aqui conosco hoje, que estão pensando em desistir, sobretudo dos seus casamentos. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, querido. Persevere. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não olhe para o seu cônjuge como o homem olha. Olhe como Jesus. Veja como Jesus. Enxergue como Jesus. Não olhe como o homem olha, porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor, Ele não vê como o homem vê. Avance, persista, faça como Jacó, segure o anjo e diga: eu não te deixarei ir, eu não te deixarei ir. Jesus, querido, Ele não quer nos transformar em pessoas qualquer. Ele quer nos transformar em pessoas extraordinárias, com histórias extraordinárias, com vitórias também extraordinárias, baseadas na vontade dEle, amém? Quantos foram edificados? Você foi? Eu fui, querido, eu estou pronto. A oração é perigosa, mas mande os gigantes. Mande os gigantes, Jesus. Porque após um gigante, querido, há um momento de exaltação sobrenatural, amém? Após um gigante, querido, há um aumento na autoestima, há um aumento da atmosfera e tudo muda, amém? Vai ser difícil, mas nós temos um Deus que não perdeu uma só batalha, glória a Deus. Levante as suas mãos. Senhor, nós vamos em paz agora, nos leve em paz e em segurança, desfrutando do seu grande amor, a graça do seu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo. Querido, vá em paz, encare os seus problemas e saia com a vitória em nome de Jesus, amém? Todavia me
dia me